Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa aula então de arte que a gente vai ter por esse formato de vídeos nesse período da quarentena, em que a gente precisa ficar em casa para proteger vocês, a família de vocês e nós mesmos, né? Para evitar o contágio. É só temporário, logo a gente volta para a sala de aula e vai estar tudo certo na sala de aula, a gente mata a saudade, a gente se vê. Mas por enquanto, nesse período da quarentena, para manter a segurança de todo mundo, então as aulas vão ser assim por vídeo. Vocês vão ter uma aula de arte por semana nesse período, tá bom? Então, essa aula é para o 5º ano e é a primeira semana, o primeiro vídeo para vocês, tá? O tema da aula é a missão artística francesa, que é um tema que a gente já estava trabalhando em sala de aula, e agora a gente vai continuar esse conteúdo aqui, tá? Para essa aula vocês vão usar a apostila de arte, página 10 e 11, só essas duas páginas. A apostila é essa, que vocês têm em casa, a apostila do 5º ano de arte, tá? Lápis de escrever e borracha, tá bom? Pega lá então o material, peguem a apostila e vamos para a aula de hoje. Página 10, então. Como eu falei para vocês, o tema é missão artística francesa. A gente já estava trabalhando isso em sala de aula. Se você voltar à apostila, lá na página 7, você vai lembrar que a gente estava trabalhando arte e natureza. Então vocês já viram obras de arte que retratam plantas, animais, campos, pessoas. Vocês já viram aqui na página 8 esses desenhos aqui do Debré, que são de alimentos, o coloral, a taioba, a mandioca, o feijão, tá? Então vocês já viram aqui. Vocês na página 9 desenharam alimentos que vocês conhecem, as plantas, o arroz, o limão, a banana, a alface, o que vocês desenharam e pintaram, vocês já fizeram isso aqui. E agora a gente vai para a página 10, tá? Acompanhe a leitura para entender o exercício que vocês vão fazer depois, certinho? Então vamos lá. A missão artística francesa. No século XIX, desembarcou no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquela época, a cidade do Rio de Janeiro, hoje é a cidade de Brasília, um grupo de artistas franceses que ficou conhecido como Missão Artística Francesa. Como eu já tinha dito para vocês em sala de aula, naquela época não existia filme nem fotografia. Então, para falar das plantas que tinham aqui, não tinham em outros lugares, eles escreviam cartas. Só que a carta não detalha certinho como que é um pé de mandioca, por exemplo. Então, o que aconteceu? O pessoal de Portugal, da Europa, mandou para o Brasil esses artistas franceses, porque a França tinha muita tradição nas obras de arte, para eles desenharem as cenas do cotidiano, os alimentos, as plantas e os animais daqui, para que essas informações fossem mandadas para Portugal, para que Portugal soubesse realmente como eram as coisas aqui, tá? Continua a leitura aqui. Eles retrataram o cotidiano da sociedade brasileira da época, o que as pessoas faziam naquela época, todos os dias, como elas trabalhavam, que roupas elas usavam, tudo o que acontecia normalmente. Documentando a prática do trabalho escravo, porque naquela época tinham pessoas que foram trazidas da África e transformadas em escravos aqui no Brasil, tá? Além de cenas da natureza, as plantas e os animais. Registraram predominantemente o dia a dia, representando os habitantes nativos, os indígenas daqui do Brasil, os negros africanos que foram trazidos para cá para serem escravizados, a maneira como viviam os nobres e os trabalhadores, o comércio e outras situações que aconteciam no dia a dia daqui do Brasil daquela época. E suas obras ajudaram historiadores a remontar a história do Brasil. Então a importância dessas obras é que depois que o tempo passou, os historiadores usaram elas e usam até hoje
para entender como que era a sociedade daquela época, como que as coisas aconteciam naquela época, tá? Aqui tem uma fotografia de uma litografia do Debré, que foi um dos artistas que veio nessa missão artística francesa aqui, que chama Caboclas Lavadeiras na cidade do Rio de Janeiro. Então, se vocês observarem essa fotografia, observem que a roupa que as mulheres usavam é um pouco diferente das roupas que as mulheres usam hoje. Elas andavam descalças, naquela época sapato era muito caro, elas não tinham. A rua é de pedras, olha as casas eram baixas, não tinham grades nas casas, não tinha portão, não tinha varanda como a gente tem hoje nas casas, tá? Naquela época não tinha nada disso. Não tinha nenhum prédio. A cidade do Rio de Janeiro hoje tem vários prédios, mas naquela época não tinha nenhum prédio. Olha aqui esse monte de lixo na rua. Hoje em dia não pode ter lixo na rua. Quem joga lixo na rua está fazendo uma coisa feia. Mas naquela época era comum. As pessoas jogavam lixo na rua, tá? Não tinha um trabalhador para ir lá e recolher o lixo como a gente tem hoje. Os trabalhadores que recolhem o lixo para ajudar a gente. Naquela época não tinha, então o lixo ficava na rua. Olha a importância então do trabalhador que recolhe o lixo da nossa casa. Se não fosse eles, ia ficar esse monte de lixo esparramado. Ainda nas pessoas, gente, as mulheres usavam esse pano comprido aqui na cabeça. Hoje a gente não usa mais, a maior parte das pessoas não usa. As roupas, elas usavam essas trouxas para fazer o montinho de roupa, carregava na cabeça, tá vendo? Então, é isso. O principal é isso, ok? Agora a gente vai para a página 11, para a prática. Nesse espaço abaixo, da página 11 inteirinha aqui, usando um lápis de escrever, um lápis grafite, você vai desenhar alguma cena que represente o cotidiano daí da sua cidade, de Bálsamo, tá? Então, eu sei que vocês não podem sair na rua por causa da quarentena, mas tenta lembrar de alguma cena do dia a dia, da mãe de vocês trabalhando, de alguém brincando na praça, de alguém indo para a escola, que acontece sempre, que é comum, que é do dia a dia. E vocês vão desenhar aqui na folha. Aqui eu desenhei, vocês conseguem ver? Eu desenhei uma praça, tem um banco aqui de concreto, eu fiz um gato em cima desse banco, desenhei a igreja aqui na frente e uma árvore aqui no fundo, tá? Vocês vão desenhar só com o lápis de escrever e vão pintar só com o lápis de escrever também. Não é para usar lápis de cor, canetinha, giz de cera, nada disso, só com o lápis de escrever. Então, o que é branco, por exemplo, a nuvem é branca, você não pinta. A nuvem fica em branco, tá vendo? O que é clarinho, por exemplo, o banco é de concreto. O banco é cinza, ele é clarinho. Então, eu passei bem de levinho o lápis, assim, para deixar bem clarinho, tá? O gato é preto. Então, no gato, eu passei bastante o lápis, bem forte, para deixar ele preto. E aí eu fiz a porta da igreja, mais ou menos escura. O telhado é um pouquinho mais escuro. A árvore, tem lugar que é claro, tem lugar que é mais escuro porque tem sombra. Olha o tronco da árvore, eu desenhei a casca dela, descascando aqui. Então, vocês vão escolher uma cena do cotidiano, não precisa ser igual a minha, vocês vão escolher a cena que vocês quiserem, vão desenhar com um lápis de escrever e vão pintar só com um lápis de escrever. O que é mais escuro você pinta bastante, bem forte. O que é branco você não pinta nada. O que é clarinho você passa o lápis bem de levinho para deixar clarinho. Tudo bem, gente? Olha só o céu. Eu fiz, a nuvem ficou em branco, porque ela é branca, mas o céu eu passei lápis bem clarinho, vocês estão vendo? Lápis bem clarinho para mostrar que o céu tem uma cor diferente da nuvem. Então é isso que vocês vão fazer nessa aula. Uma cena do dia a dia, daí da cidade de vocês, pode ser alguém na praça, indo para a igreja, indo para a escola, a mãe trabalhando, a avó trabalhando, um professor, alguma coisa que vocês veem sempre no dia a dia e vocês vão pintar só com lápis preto para ficar
mais ou menos parecido com essa obra aqui do Debré, tá? Só com lápis preto. Então, gente, é essa a atividade de hoje. Faça com muito carinho, faça com atenção. Quando voltarem as aulas, eu vou ver essas atividades, tá? Façam todas as atividades, presta atenção no que o professor fala e se cuide, lave as mãos, use álcool sempre que possível. Se for sair na rua, se precisar sair na rua, use máscara, tá bom? E assim que voltar às aulas, logo tudo isso normaliza, a gente volta para a sala de aula, eu vejo tudo isso e a gente mata a saudade, tá bom? Então, ó, gente, beijo e tchau!